E houve fome naquela terra, e sem orar a Deus, sem buscar a resposta de Deus, culpando Deus, essa família decidiu sair do lugar onde estava porque estava inquietada, porque estava sentindo dificuldade. E foram para uma terra chamada Terra de Moabe. E ali os filhos dessa família conheceram outras moças, se casaram, mas não é porque se mudou que a situação melhorou, muito pelo contrário, a situação nesta nova terra até piorou. A ponto do marido dessa mulher, Noemi, morrer, os filhos dela morreram, e agora restavam duas mulheres viúvas, uma de idade avançada e uma na eternidade. Uma se chamava Noemi e uma se chamava Ruth. A de idade avançada tinha uma história com Deus, já tinha caminhado com Deus, embora a tristeza, as decepções, por um momento, a afastou de ouvir a Deus. Ninguém pode ficar longe de Deus, mas a gente pode decidir não ouvir a Deus. E as lutas afastaram essa mulher de ouvir a Deus. E aconteceu tudo isso e ela viu falar e diz: olha, Deus não mudou. O texto que a gente leu, ela diz assim, ó: ouviu falar que o Senhor havia abençoado, visitado, estado fiel como sempre é. Ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento. E decidiu voltar, deixar aquela terra e voltar para a sua terra. E ela decide voltar só, e ela chama as noras: olha, vocês ficam aqui, vocês são novas, vão casar, vão namorar, vão arranjar nova... Não, eu não vou deixar a senhora só, não. Ela disse: olha, eu não tenho como vocês ficarem comigo, ainda que vocês queiram ser fiel, eu sou velha, eu não tenho como eu gerar novos filhos para vocês casarem. E elas, a gente vai, e eu sei que uma delas foi dissuadida de ir, mas uma disse: olha, aonde você for eu irei, aonde você pousar eu pousarei, e o seu Deus é o meu Deus, e aonde você morrer eu vou morrer também. A idosa dizendo: volte para a sua casa, volte para a sua identidade. Mas eu creio que a convivência dessas duas mulheres, ela tinha ouvido falar como era bom estar perto de Deus, como Deus é grandioso, generoso. Todos nós passamos por turbulências, por adversidades, por ausências físicas. As físicas talvez sejam até melhores, mais fácil. Nada de luta é fácil, mas as dificuldades físicas, às vezes a gente tem uma índole mais resistente, mas as coisas emocionais, espirituais, as decepções amorosas, afetivas, as situações financeiras, o temor de não poder se sustentar, porque o povo passou a ser nômade na terra por temor de não poder se sustentar. Romanos 12:12 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. O Evangelho está dizendo: olha, existe uma realidade imposta para todas as pessoas na Terra, mas temos que mudar a nossa maneira, o nosso entendimento das coisas. Havia um povo que saiu, havia um povo que ficou, e a dificuldade estava em toda a terra.
esse povo que ficou, não ficou só na terra, ficou com Deus. Esse povo que ficou acreditando que Deus responderia. E quando veio a bênção, quando a dificuldade passou, quando essa tempestade passou, esse povo estava no centro da vontade de Deus, estava no lugar, porque Deus não saiu abençoando em todos os lugares, Deus abençoou aquela terra específica. Aquela terra foi abençoada por Deus. E essa moça, ela tinha a história de vida dela. Ela nova, né? Ela casou, ela tinha expectativa de ter filhos. O seu marido novo também morreu. E agora ela é movida para uma coisa que o povo hebreu já tinha uma história de êxodo, de sair do lugar aonde nasceu, cresceu. Mas essa moça vivia naquela terra, na educação dos pais dela, e agora a vida a impulsionava a ir numa nova direção. E quando Deus às vezes nos leva em direções que a gente não compreende, é muito importante saber se aquilo que está sendo proposto em nossa vida está sendo proposto em Cristo Jesus. Nem todo chamado, nem todo vamos ali, nem todo vai ser bom para você, verdadeiramente tem a aprovação de Deus e vai ter a bênção de Deus na sua vida. Eu sei que essa menina, ela tinha inúmeras tinha motivos para ficar, mas ela aprendeu a respeito de fé. E ela resolveu deixar seus costumes, né? Ela se dispõe a ir para um povo de uma terra diferente, de uma língua diferente, de roupas diferentes, de credos diferentes. A fome, ela nos move, né? Quando a gente fala fome, não é especificamente a fome fisiológica, a fome de comida, de alimento. Nós temos fomes de muitas naturezas. Algumas positivas, algumas não só negativas, mas danosas. A fome da ganância, a fome da vingança, a fome da... Tem umas fomes que o resultado dela não é bom, mas existe fome de ganhar, fome de crescer na vida, fome de vencer, fome de superar a dificuldade. Então a fome nos move. Foi a fome que moveu a humanidade desde que o mundo é conhecido por mundo. Foi a fome que fez o homem se mover daqui para ali, para acolá. E é a fome que nos move ainda nos dias de hoje, até na cultura atual. Fome por conhecimento, fome para ter um destino diferenciado. E muitas vezes Deus quer nos abençoar, Ele promove um certo tipo de fome. Eu digo isso porque na minha família, eu tenho uma filha, graças a Deus meus filhos são bênção, mas eu tenho uma filha que ela era empregada desde os 18 anos, concursada, 2 concursos, mas ela teve uma fome a mais, ela teve uma fome de um novo, e ela foi para o exterior, olha, tão longe, uma nova língua, um novo costume, uma nova roupa, uma nova maneira. A fome moveu ela, a fome nos move, a fome já me moveu. E nessa história a fome está movendo essa mulher chamada Ruth. Eu vejo alguns brasileiros que vão tentar a vida na Europa. Não foi o caso, a minha filha foi para outro país, não foi na Europa. Mas em alguns países a pessoa é submetida a humilhação, né? Submetida a um tipo de serviço que não faria em sua casa e submetida à solidão, à saudade, à falta de amigos.
Olha, quem muda de casa e situação, eu estou só dando esses exemplos para você ver o que essa moça jovem chamada Ruth está abrindo mão em função de um destino que poderia ser a nossa realidade de hoje. Um destino de um povo que poderia esmagá-la emocionalmente. Na terra dela, ela tinha um sobrenome dela que valeria alguma coisa para ela casar novamente, uma pessoa conhecida da família, não sei de quê. Na terra alheia, ela seria apenas mais um. Então a expectativa de amor, de amizade e medo de voltar com a fome vazia, né? Muitas vezes a gente vê brasileiros, até deportados, né? Voltando com suas fomes. Ainda mais a sogra, em vez de dar uma palavra positiva, diz: poderia eu dar filhos novamente a você? O que Noemi está dizendo, esse nome Noemi tem muito a ver, assim, quase como um Mara. Um nome, parei de sorrir. O que ela está dizendo é esse destino de não vai mais frutificar, está proposto na sua vida, mas o momento de dificuldade que a gente está vivendo agora não é o nosso destino. Olha, as dores, as decepções, as frustrações, as ausências, as batalhas do momento, quando a gente escuta, essa é a sua sina, não é. Essa não é a vontade de Deus, não é o teu destino traçado por Deus, e muito não vai se repetir, porque a gente atrai aquilo que a gente repete, é repetido para a gente e a gente replica isso, e é porque eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. A Bíblia diz que nós somos vencedores. Essa palavra é muito genérica. Claro, a Bíblia é genérica, é para todas as pessoas em todos os tempos. A todos que o receberam, deu-lhes o poder, não foi uma forcinha, não foi um empurrão, deu-lhes o poder de ser chamado de filho de Deus. Então você não pode desmanchar a Bíblia. Você como filho, como filha, esse destino escuro, obtuso, sem retorno, vazio, com fome, não é para a nossa vida. Isso é o que as pessoas que não enxergam a luz que se chama Jesus, a luz do mundo. Essa palavra que eu estou dizendo para você diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Lâmpada, eu estou trazendo aqui uma lâmpada para o teu caminhar. A gente está vivendo um momento de adversidade e vem alguém, parece que joga, quer jogar aquela pá, mas não tem pá. Tem escada igual a que o profeta viu, entendeu? Escada ligada com os céus, janela aberta dos céus. Papai do céu, dos altos céus, olhando o nosso comportamento, vendo como é que a gente reage à fome que ele permitiu na nossa vida. Então essa fome é só na minha vida? Não, havia fome em toda a terra. Hoje também há fome. Não estou dizendo fome e alimento, que também pode ser. Um homem da minha idade, de cabelo branco, imagine você que já deve ter passado fome. Eu não vou nem citar alguns exemplos, senão toma o tempo do sermão. Vou dar testemunho aqui, termino até esquecendo aquilo que está proposto. Mas certamente eu já passei muita adversidade na vida. Sempre acreditei, Deus é maior, Deus é melhor, Deus vai abençoar. Ele é bênção na minha vida, nele está o amém, minha história vai ser diferente. E ele me trouxe a esse lugar que eu estou. Glórias a Deus por isso. Deus vai te levar a lugares melhores. Deus vai te levar a lugares melhores. Amém? Eu estou com 3 aplicativos ligados, não tem como eu responder porque estamos ao vivo na rádio, né, para o programa da rádio. Então, você não pode ficar preso a um momento da tua vida. Existem escolhas, existem opções, orar a Deus, qual é a direção, sentir a certeza no nosso coração, qual é a vontade de Deus, para onde devemos nos dirigir e ali tomar, né, caminho para aquilo. Nós não podemos voltar no tempo, né? Nós não podemos. Mas Deus, ele pode mudar o ontem. Olha só que coisa maravilhosa.
Parece metafísica, mas é até um pouquinho difícil de se compreender isso. Mas Deus, Ele está... Nós estamos no hoje, às vezes muito aflito com amanhã, preocupado com amanhã. Deus está no hoje, está no amanhã e pode resolver o ontem. Todas as... não há impossível em Deus. Não há impossível em Deus. Tem um tempo, né? O tempo de resposta, o tempo de provisão, o tempo de cura, o tempo de realização, o tempo de amor, o tempo de carinho, o tempo de conforto. Às vezes a gente toma no... Ela ouviu falar que Deus estava trazendo alimento naquela terra. Então, evangelho é boas novas do Senhor. Às vezes a gente escuta uma palavra dessa e acha, e eu devo tomar isso para a minha vida. Está chegando esse novo tempo na minha vida. Está chegando um tempo de refrigério, de paz. Está chegando o tempo de vencer. Mas ela ouviu e disse, olha, é uma decisão pessoal, eu vou tomar isso para a minha vida. A gente toma para a gente, olha, quer ver a pessoa destruir o dia do outro? É uma palavra negativa, bem não, porque um negócio desse também, mas aquelas pessoas que têm a capacidade de dizer aquela palavra negativa, arruina o nosso dia. A gente passa o dia, mulher, homem, que coisa, por que você está assim? Rapaz, você acredita que disseram assim? E por que eu não posso fazer uso de uma palavra que está dizendo que Deus vai trazer bênção para a sua vida? Se você é impactado por uma palavra negativa, arruína o teu dia, por que é que essa palavra positiva que eu estou dando a você não pode abençoar a sua vida? Por quê? Porque essa palavra de conforto, né? De esperança. Então, essas mulheres, elas lamentam, elas choram. E só quem chora sabe a dor que está sentindo. Hoje eu chorei. Só quem chora sabe o peso da dor que está sentindo. As perdas, as desolações. O Deus que abençoou aquela terra está olhando para ela e derramando um bálsamo de Sara. Derramando um bálsamo para sarar as feridas. Na Bíblia chama até o bálsamo de Gileade, né? Essa mulher que está dizendo que vai voltar para a terra dela, ela sabe quanto custou. Às vezes a gente investe tanto no sonho. E aquele sonho desaba. E pelo o tanto que a gente investiu de emoção, de energia, de fé, de esperança, de amor, de recurso financeiro, às vezes, como é que eu vou voltar e recomeçar? Quantas vezes na minha vida eu não tive que voltar e recomeçar e estou aqui de pé, trazendo essa palavra para a sua vida? Eu consegui. Você vai conseguir também. Se você puder começar a repetir isso. Quando eu estou pregando na igreja, tem aquele pregador que diz, toca aí no seu irmão. Quem conhece o pastor Marcos diz, toca nele não, que ele não gosta não. Toque em você, toque você em você mesmo. Essa palavra era para mim, eu vou conseguir. Comece a dizer para você. Às vezes a gente tem receio de dizer até um pouco, mesmo sozinho, está sozinho dentro de casa e tem receio. Está sozinho dentro do carro e tem receio, mas então pense. Pense com muita força, eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Comece a pensar, como se fosse um mantra. Se eu tivesse dito uma palavra bem negativa, você ia passar, como é que ele pode dizer, fulano disse isso, fulano, você ia contar umas 8 pessoas, ele falou aquilo, então, como é que disse isso? Então, comece a receber também as coisas positivas para a tua vida. Como é que Deus disse sim? Ele disse porque Ele tem poder para fazer.
Porque Ele que nos formou, Ele que formou tudo que a gente conhece e sabe. Ele tem um poder. Aonde a ciência acaba, Ele tem poder. Aonde a esperança acaba, Ele continua com poder. Aonde o mar não acalma, Ele continua com poder. A Bíblia diz: quem é esse que até as ondas do mar lhe obedece? Coisas que não têm ouvido. Sabe uma parede que não, uma pessoa que não dá ouvido, um coração que não dá ouvido, uma situação que não está ouvido. É igual um mar em fúria, as procelas, as ondas, o vento, os raios, a tempestade. Isso não tem ouvido, mas não interessa. Quando Deus fala, tem que ouvir. Quanto ela investiu para chegar onde chegou? E de repente a pessoa se vê sozinho. Não é porque a pessoa lutou sozinho que tem que começar a gostar de estar sozinho. Vive muito bem só. De fato, isso é meu papagaio. É licenciado. Eu estou pregando, ele gosta, ele vem. Se ele começar a falar. Não é porque você lutou sozinho. A Bíblia diz: ele faz com que o solitário viva em família. A Bíblia diz: é melhor ser dois que um. É melhor o cordão de 3 dobras do que de uma dobra só. Sempre é melhor com alguém. Ah, mas a minha experiência foi tão negativa. Muito disso, das nossas experiências, é por conta dos lugares aonde a gente escolheu e da forma que a gente escolheu. Eu falei uma vez com uma pessoa, ele disse: rapaz, eu já me juntei 3 vezes e toda a vida é a mesma coisa. Eu digo: e esses casamentos você arruma onde? Aí ele disse o nome do bar lá numa cidade que eu morava. Forrozão só dá. Pode sair alguma coisa boa dali, sim. Mas é propenso a não, né? Primeiro a gente se cura, primeiro se restaura, se fortalece, depois acha a metade para reconstruir junto, né? Opções. Quando a gente é ferido eu tenho muita cicatriz, né? De moto, de acidente de carro, de quedas da juventude, às vezes os cortes no tecido, na pele, são até rápidos para sarar. Alguns demoram, mas às vezes as feridas da alma demoram mais. Mas certamente Deus está me trazendo até esse encontro com vocês. Esse momento especial. Para dizer que está sarando não só a história, né? Mas sarando o teu ser. Sarando a tua natureza. Quanto maior a perda, mais demorada Mas quando Jesus chega com sua graça e derrama, olha, Deus está derramando graça na sua vida, querido. Somos perto de 8 bilhões de pessoas na Terra. Bilhões. E quando eu transmito, eu abro, tem pessoas na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, tem pessoas na América Latina, em lugares. E tem você. Deus não é aleatório. Se você nem por 15 segundos, se você parou e se deparou comigo aqui nessa live hoje,
no programa Dias Melhores, né? Estamos ao vivo no programa Dias Melhores. Meu amigo João Maria, que Deus te abençoe poderosamente. Meu irmão, eu não sei se você está em voo aí do Amazonas, mas Deus te traga em paz. Eu vou dar um grande abraço quando você retornar aqui à terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quando tem grandes perdas, mas a graça do Senhor, o bálsamo do Senhor está sarando nessa noite. João é o centro, né, da Bíblia. O resumo de toda a Bíblia está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo, e aonde tem o mundo você coloca o teu nome. Porque Deus amou você. De tal maneira, é uma forma coloquial que se falava antigamente, mas traduzindo para a linguagem atual, porque Deus amou você de uma forma tão especial, inenarrável, independente dos seus princípios, da sua natureza, das suas autonomias, dos pecados, independente. O amor de Deus é incomensurável, porque ele não é resposta às nossas ações. Nada que a gente faça pode aumentar ou diminuir o amor que Deus sente por você. E esse amor não dá para medir nem altura, nem profundidade, nem largura. Grande, tão grande é o amor de Deus. Então porque Deus amou você de uma maneira tão especial, que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele é qualquer pessoa que esteja ouvindo a palavra hoje, amanhã, ontem, depois da manhã, às vezes que escutar esse vídeo novamente, para que todo aquele que nele creia não pereça, independente de estar havendo fome na terra, independente da dificuldade de ser horizontal, vertical para todo mundo. A Bíblia ela tem essa diferenciação. Ela diz assim: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. Olha, é um campo de batalha que eu não quero estar. 1000 a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque está havendo uma batalha, tem gente caindo, mas há pessoas que resolvem ouvir a Deus. E quando se ouve a Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como é que a gente habita no esconderijo do Altíssimo? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Debaixo do cuidado dele. Porque Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho para que você não pereça. Depois de grandes perdas, ainda se pode amar. Se ele deu o filho dele e continua te amando, eu posso entender que mesmo depois de ter grandes perdas, eu ainda posso amar. Eu ainda posso amar a Deus. Eu ainda posso amar a minha história. Eu ainda posso amar a minha vida. Ainda pode amar. Independente das perdas, do que você passou, das decepções, da traição, das coisas que você... Ainda é possível ser cheio da graça de Deus. Mesmo cansado, frustrado, mesmo que esteja zangado. Quando essa mulher chamada Noemi, estamos pregando em Ruth, capítulo 1, versículo 6, Belém quer dizer casa de pão. Então, quando ela saiu desse lugar, chamado casa de pão, o nome não havia mudado. Apenas a dificuldade estava acontecendo e naquele momento não tinha pão. A promessa de Deus para a tua vida não mudou. Existem promessas que você não tomou conhecimento, porque você não se aproxima de Deus, você não ouve uma mulher de Deus, um homem de Deus, você não lê a Bíblia, você não reza, não ora, você não permite que o Espírito Santo fale com você, você não deixa o Espírito Santo chegar e dizer: tenha calma, Deus está entrando com providência.
Vai se resolver, vai curar, vai ficar bem, vai chegar a paz. As aflições da gente, aí parece que está no caminho de Emaús, andando com Jesus de lado, Jesus atrás de entrar na conversa, e os homens não querem deixar Jesus entrar na conversa. Quando ela saiu, não tinha pão, agora ela está voltando, nem tem pão e nem tem família. Olha que situação. Ah, pastor, mas essa palavra é uma palavra de desesperança? Não é não. Eu estou numa trajetória, eu estou dizendo, ela estava num lugar, foi para outro lugar, e agora ela está voltando, e estou apenas narrando para você a situação que ela está voltando. Sem pão, sem família, mas essa mulher chamada Noemi tem Deus, e você tem um Deus, você tem um Deus, você tem um Deus. Você pode dizer no seu subconsciente, bem baixinho, se você tiver com vergonha, porque tiver alguém no outro cômodo, diga, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me ama. Em nome de Jesus, diga isso. Às vezes a gente diz tanta coisa negativa com a gente. Diga, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me ama. Jesus te ama. Que você compreenda, que você não compreenda, Jesus te ama. Você tem um Deus que te ama. Os tempos mudaram, né? As estações da vida mudam, os tempos mudam. As nossas fomes mudam, né? Tanta coisa que eu corri atrás, que eu tinha fome, e hoje nossas fomes mudam. Os nossos começos mudam. Olha que coisa interessante, os nossos começos. A Bíblia diz, aquele que iniciou a boa obra, porque muitas vezes a gente começa um negócio e fica persistindo naquilo. Querido, não desista. Se você sente no coração, Deus vai te dar vitória. Não desista. Não desista da família. Não desista em tesouros que Deus colocou na sua vida. Eu fico até reticente para falar isso, porque às vezes a pessoa está numa situação, quando eu digo não desiste, a pessoa vai teimar numa coisa que não é de Deus. Não é isso, eu estou dizendo, se você sentir no coração que é de Deus, não desista. Se sentir no coração que não é mais para ser de Deus, confie, vá com Deus e vai dar tudo certo. Deus vai recomeçar, porque a situação muda. Deus nunca mudou. Deus nunca mudou, Ele não vai mudar. Deus é fiel. Diga para você, eu vou conseguir porque Deus é fiel. Eu vou conseguir porque Deus é fiel. Maria Moraes, diga, eu vou conseguir porque Deus... Betânia, diga, eu vou conseguir porque Deus é fiel. Diga, eu vou conseguir porque Deus é fiel. Oh, querido. Diga, eu vou conseguir porque Deus é fiel. Porque Ele não mente. Deus é fiel. Aquele que iniciou a boa obra, aperfeiçoará. Essa mulher Noemi disse, eu não posso mais ter filhos. Não é porque não podemos uma coisa em um tempo que agora em Cristo não podemos fazê-lo. Tem muita coisa que eu não consegui. Muitas realizações da minha vida se deram após os cabelos brancos. Há um tempo próprio para todas as coisas. Eu tenho algumas pós-graduações, tenho mestrado, tenho doutorado, mas até eu ser adulto, eu só tinha o ginásio. Você sabia? E Deus disse, você vai conseguir. E eu corri atrás, e eu entrava nos cursos, já estava com 6 meses rodando, não queria nem saber, e eu pagava a matéria, e eu vou tirar o prejuízo, e eu corri atrás, e eu estou aqui. E eu consegui, você vai conseguir. Em nome de Jesus, diga, eu vou conseguir. Está na Bíblia. Isso não é coach, não é uma mensagem de positiva, não é isso, eu estou pregando a palavra de Deus. Oi, Tiane, foi minha ovelha, sei nem que ano, hein, Tiane?
Tiane foi minha ovelha, lá no KM6. Deus abençoe, Tiane. Tiane, diga assim, eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Karina Paiva, você vai conseguir em nome de Jesus. Você vai conseguir em nome de Jesus, meu filho. Você vai conseguir em nome de Jesus. Você pediu para mim olhar para você, não foi? Você vai conseguir em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém, eu vou conseguir em nome de Jesus. Não é porque eu não podia fazer antes que eu não posso agora. A gente não tem que ficar preso na primavera passada, né? Talvez não tenha dado muita flor, mas vai florescer em nome de Jesus, viu? Vai florescer em nome de Jesus. Independente do inverno, né? Inverno que você esteja vivendo, o final vai ser lindo. Inverno é tempo de chover, né? Inverno é tempo de... Vou já finalizar aqui. Quando eu falei primavera é porque a vida parece que a vida da gente não é perfumada, né? A Bíblia é tão sábia, tão própria para cada situação que a gente esteja vivendo, que até na questão de perfumar nossa vida, a Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron. A Bíblia fala o bom perfume de Cristo para vencedores. Em nome de Jesus, comece a respirar diferente. A Tiana está dizendo que a ideia é minha ovelha. Amém, que Deus abençoe. Eu passei 8 anos, eu acho, nessa igreja. Independente do inverno. O inverno que a gente está vivendo é Deus regando. E quando o Papai do Céu está regando, vai dar fruto. Qualquer plantinha que a gente rega na nossa casa fica verdinha. É como a nossa vida, vai ficar verdejante, né? Pastos verdejantes. E vai dar frutos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei. Vai haver frutos. Vai haver pão. Vai haver resposta. Cada estação da nossa vida tem a sua beleza, né? Na hora que está a luta, a gente não consegue enxergar. Porque a gente não tem que ficar insistindo em coisas que já passou. No que já foi. Se tem de recomeçar, vamos recomeçar em nome de Jesus. Recomeçar em Cristo. A gente não pode consertar um tempo quebrado, querido. Mas o nome de Jesus é caminho. E é verdade. E é vida. E eu, como servo de Deus, profeta do Senhor, o menor na casa do Senhor, estou profetizando um caminho novo, uma resposta nova, um refrigério novo para a sua vida. Não estou falando de consertar. A virtude de Deus não acabou. A virtude de Deus não é porque planejamos uma coisa ou investimos numa coisa que não... Porque esse não é o final. Tem um texto que eu gosto demais, eu sempre cito. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores e melhores, acima de qualquer expectativa que você tenha. E eu me lembro uma vez que eu estava num momento de muita aflição. Eu sou pastor há 20 e tantos anos. E eu estava numa grande conferência com o pessoal dos Estados Unidos, um grande servo de Deus a quem eu tinha muita admiração, o Dr. Shedd. Aquela Bíblia Shedd, foi ele que
leva o nome dele, né? Então, eu fiz 4 palestras com ele. Eu estava no evento, mas eu estava tão preocupado e eu saí fora do evento, me escurei na parede assim. E vou estar encerrando, que já está no horário. E saiu alguém e diz: olha, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o final que você espera. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Coloque essa palavra no seu coração. Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, do seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz. Programa Dias Melhores, na nossa FM 89 João Câmara. Todos os domingos às 17 horas com o pastor José Marconi. Ministração da Palavra de Deus, louvores, oração. Domingo, programa Dias Melhores. Que nunca nos falte a fé e a esperança de dias melhores.